Continue adorando ao Rei. Uma salva de palmas ao Rei. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Shalom, igreja. Vocês estão bem? Fechem os olhos de vocês mais uma vez. Aleluia. Fechem os olhos de vocês. Coloque a mão no seu coração. Talvez a sua voz não consiga expressar a imensidão da majestade, da magnitude que é o Rei da Glória. Mas quando encurvamos as nossas cabeças também, é uma reverência e forma de adorar e nos prostrarmos e nos rendermos diante do Rei. E quando nós fazemos este movimento com a cabeça para baixo, estamos em reverência a Ele. Onde que não somos levados pelo emocionalismo, ou talvez pelos acordes, mas começamos a sentir as batidas dos nossos corações e a nossa alma sedenta por Ele. Que o Senhor continue fluindo neste ambiente, Espírito Santo. Obrigado por nos permitir estar aqui nesta noite. Que a honra e a glória seja dada ao Senhor, que o homem diminua e o Senhor cresça. Amém? Podem se assentar. Uma brisa suave. Abra a Bíblia de vocês lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Enquanto vocês vão procurando, os irmãos para acompanhar, eu sei que está aí na tela. Quero agradecer a Deus por essa imensa oportunidade de poder estar aqui pela segunda vez ministrando e à noite a primeira vez. Sinto muito honrado de poder fazer parte dessa família e grato a Deus por Ele nos permitir estar aqui. Porque Ele estar aqui não nos diferencia de quem está embaixo ou em cima, não. Que cada um tem um chamado. E o Senhor Ele nos escolheu. A gente vai lá e faz, né? Se Ele usou um jumentinho, quem não vai usar a gente? Grato a Deus, grato à vida do pastor Arley, família, pastora Virgínia, seu esposo, e os irmãos, pela receptividade, por nos receberem, eu e minha esposa, neste ministério, e nos apresentando de forma noturna aqui para vocês, que nós estamos aqui para somar. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 20. Todos encontraram? Confessai... vou ler aqui com o telão. Boa. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vou ler de forma sistemática e vamos pausando pelos versículos, ok? Quando nós lemos Isaías 53, não tem como anunciarmos o Evangelho sem antes lembrarmos daquele que se entregou por nós. E a Bíblia nos diz que Deus agradou moer Jesus para que hoje nós possamos estar aqui ouvindo esta mensagem, esta palavra e as palavras que temos ouvido aqui. Só que Deus, quando Ele entrega Jesus, quando Deus, Ele agrada moer Cristo, Ele estava fazendo uma das maiores e a maior prova de amor que a humanidade já pôde ou poderia ter recebido. Porque quando Jesus está em direção ao Calvário, Ele simplesmente não estava em direção ao Calvário,
Jesus estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo, aonde ele próprio nasceu. E Jesus, no meio do caminho, ele começa a ser chicoteado, maltratado, rejeitado, porque o povo esperava um líder político. Jesus veio para liderar a alma deles e preparar um caminho para cada um daqueles que nele crê e tem a oportunidade de ter a vida eterna. Mas entenda que a mensagem da cruz, apesar de ser romântica para muitos, ela é dolorosa para aqueles que realmente decidem prosseguir e seguir ela. E Jesus, no caminho do Gólgota, no caminho para a crucificação, a Zorrague desce sobre as suas costas, gerando profundas feridas em seu corpo, e ele carrega um pedaço de madeira em seus ombros, sem oportunidade de retroceder. E Jesus, ele é bem enfático em dizer aos discípulos, que os discípulos passariam coisas parecidas do que ele passou, por amor a ele, caso queiram servi-lo e seguirem os seus caminhos. Porque não foi o fato de Jesus, ele ter sido entregue na cruz do Calvário, não foi o fato dele ter sido exposto perante uma sociedade que o padrão dele abaixou. O padrão de Jesus nunca abaixou, o padrão de Deus, de santidade de Deus, nunca abaixou, porque Jesus, ele foi exposto nu perante a cruz do Calvário, diante de uma sociedade da época. Mas ele suportou por amor ao Pai. E no momento que ele está na cruz, sendo crucificado por aqueles homens, ele consegue erguer força com um prego em suas mãos, a coroa de espinho em sua testa, o prego em seus pés. Ele consegue de alguma forma erguer um clamor a Deus e pedir: Pai, perdoa os teus filhos que não sabem o que fazem. Mas Jesus estava orando por perdão por aqueles que tinham ferido a ele, sem ele mesmo, sem ele ter ferido ninguém. Então já vemos que a aprovação de Cristo não foi simplesmente um percurso, como às vezes nós pensamos. Ele disse aos discípulos que era necessário morrer para que outros pudessem viver, e que ele ia ao Pai e preparar um lugar para cada um de nós. Sabe, a eternidade, ela não é algo palpável. Ela não é algo que se toca, que se compra. O meu currículo, o meu salário, o meu dinheiro, o que eu acho, o que eu penso, não compra a minha entrada nos portais celestiais. Aquilo que eu penso não compra a eternidade, aonde que eu terei a vida eterna. Não é isso que vai me fazer ter uma vida eterna para morar com Ele. Se para nós sermos graduados na escola, graduados na faculdade, se nós para recebermos um currículo, se formarmos, termos doutorado, mestrado, nós somos taxados no meio do percurso de várias provações. Somos desafiados a madrugadas em claro, para assustar, para passar em uma prova, para receber um diploma, para que nós possamos ter recursos financeiros, para cuidar de forma digna da nossa família, da nossa casa. Ou suportamos coisas em nossos trabalhos, porque nós precisamos do salário, precisamos do recurso financeiro que sai dali, e somos provados, mas só que no meio dessa provação, são testes que passamos para sermos promovidos, para sermos testados em fé, para saber se somos cristãos. Eu vim trazer uma mensagem de encorajamento.
e dizer para nós que estamos aqui, que a nossa morada não é aqui. A nossa origem não é aqui, a nossa habitação não é aqui, a nossa origem é o céu, e estamos apenas de passagem aqui. A maior proposta do Evangelho que Jesus deixou para cada um de nós é dizendo, aqueles que creem em mim e forem batizados, terão a vida eterna. Então é óbvio que seremos provados. E considerai o fato de muito júbilo pelas provações que passamos. Porque o que Ele nos ofereceu é eterno. E na eternidade a morte não vai ter mais poder sobre a nossa carne mortal. Porque Ele vai nos dar um corpo glorificado. Entenda que a proposta é de uma vida eterna. Não é de uma vida passageira. Então o que passaremos aqui para saber se estamos aptos para herdar a eternidade será um ato de fé e de que crer que o Espírito Santo de Deus estará conosco em todas as etapas e circunstâncias da nossa vida. Porque quando lemos Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai nos falar que a provação produz fé. Quando nós lemos essa passagem, coloca lá de novo, Caio, gostei, bota lá, meu irmão, estou aprendendo. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E às vezes, ao passar do ano e dos anos, escutamos essa mensagem várias vezes, e achamos que o mestre não irá voltar para buscar uma noiva. Porque perdemos a paciência ao longo do caminho e nos acostumamos com aquilo que é terreno. Mas só o que está dentro de nós é eterno, e Ele não quer que nós venhamos nos movimentar por aquilo que é eterno, ou por aquilo que é terreno, mas por aquilo que é eterno. Porque a provação ela vai gerar em nós fé. Ouvimos aqui no domingo a pastora Virgínia pregando, e ela falou que durante 10 anos ela orou. E ao longo dos anos foi gerado fé no coração dela, perseverança no coração dela, a ponto dela persistir em oração. A provação ela gera fé e milagre. Não fiquem tristes pelas provações que passamos. Porque se estiver tudo bem, o Espírito Santo de Deus ele vai criar situações para provar-nos daquilo que Ele realmente quer de nós. Ele fez isso com todos os profetas. Todos eles foram testados para saber se estavam sendo aptos para herdar uma vida eterna, e muitos deles pecaram e erraram em seu caminho, mas nem por isso deixaram de herdar uma vida eterna. Porque nem sempre estamos aqui com força, mas sem força para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Quero encorajá-los a dizer que podemos alcançar em Cristo Jesus a vida eterna. Aí eu entro aqui no versículo 16. Porque se tem algo que gera conflito dentro de nós, são as nossas falhas, são as nossas fraquezas, são as nossas debilidades, são as nossas culpas, são aquilo que nós fazemos com o nosso próprio corpo. Passamos provações e guerras, aonde que os homens não veem, mas eu e o Senhor sabemos as guerras que enfrento para podermos estarmos sentados em um culto ou sequer em um quarto de oração falando com Ele. Porque a maioria das vezes, em nossas orações,
A vontade mesmo na oração é de desistir devido às provações que passamos. Mas enquanto que o Senhor está colocando ali de forma proposital aquela provação, que era para aprimorar a sua fé, para trabalhar o meu e o seu caráter, Ele está falando: ei Anderson, isso não é para te afastar de mim. Isso é para provar se verdadeiramente você me ama e se você me ama mais do que os seus próprios defeitos e falhas. Porque se você pecou, falhou, eu sou justo e fiel para o perdoá-lo. Só que na caminhada cristã nós não conseguimos sozinhos. Às vezes somos provados e tem algumas guerras que passamos, que precisamos do Espírito Santo. Mas também nós sempre precisamos do Espírito Santo, mas nós também precisamos dos irmãos na fé. Sabe, a autossuficiência, ela não nos leva a lugar algum, a não ser para longe da presença. Sabe, eu sei que muitas vezes andamos, acordamos, dormimos, pensando de forma terrena, mas o Senhor quer nos trazer de volta, assim como foi anunciado aqui no domingo, a um relacionamento com Ele, sem esperarmos receber, ou em troca de algo, ou de alguma coisa. Ele não quer que nós venhamos buscá-lo para receber, porque a circunstância, elas foram postas ali, para formar em nós, para forjar em nós, homens e mulheres de Deus, com caráter, e com domínio próprio. Sabe, e o fato de estarmos aqui, significa que antes de chegarmos aqui, no meio do caminho, nós somos vencedores. Porque mesmo cansados do trabalho, fracos, desanimados às vezes, nós viemos aqui. E talvez há algo dentro de nós nesta noite que precisa ser curado. Sabe, talvez tenha algo dentro de nós, aqui no nosso interior, onde que os olhos humanos não vê, mas que os olhos do onipotente, onipresente vê. Sabe que o motivo do seu relacionamento não andar tão bem com Ele são as suas fraquezas, que te afastam, te trazem vergonha. Vergonha de se comunicar com Ele. Sozinho não vamos a lugar nenhum. Precisamos andar com homens e mulheres de Deus, que nos ajudam ou tenham mais fervor que nós temos. A minha fome e a minha sede vai determinar o tanto que eu busco e amo a Deus de verdade. Sabe, e no versículo 17 diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E no versículo 18 vai dizer dessa forma: E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então vamos falar um pouco no meio da oração, no meio da provação. Vou usar muito a irmã Virgínia hoje, porque está bem fresquinha a mensagem dela. Permita-me passar. E ela estava passando por um momento de provação, e o que mais ela fez foi orar. As circunstâncias eram ao contrário. Em algum momento da caminhada, ela se sentiu sozinha no meio do deserto, orando. Mas ela estava perseverando em oração. As circunstâncias traziam dor, lágrimas, choro, tristeza, talvez vontade de desistir, de abrir mão de tudo.
mas ela orava fervorosamente. E tinha momentos que a oração não tinha tanto fervor, mas tinha sinceridade, tinha razão. Porque havia entendimento da eficácia da oração. Ela sabia que mesmo não tendo a força que precisava ter, mas entendia o poder da oração. E o dela foi 10 anos e ela perseverou. O meu foi alguns anos. Continuo orando para que os meus e aqueles que fazem parte possam ter a oportunidade de se arrepender e viver a mesma experiência que eu vivo. Quando eu oro, eu entro no meu quarto e falo com o Senhor. Se Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, ele orou de forma fervorosa, pedindo que não chovesse, imagina nós que vivemos agora no século 21. Será se nós também não podemos fazer coisas iguais ou maiores do que Elias fez por intermédio da oração? Porque a nação estava desviada e Deus envia Elias para trazer a nação de volta para o centro. Porque naquele momento Israel tinha se afastado de Deus. E Elias, ele aparece de encontro a um cenário para confrontar o rei. Confrontar o povo e os profetas de Baal. E Elias orou debaixo de uma promessa a qual Deus tinha prometido a ele. Ele orou debaixo de uma palavra. E a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós oramos por nossa família, nós estamos orando debaixo de uma palavra. Se Deus ele fez uma promessa e nós persistimos em oração, e nós estamos orando debaixo de uma palavra. E Elias orou para não chover, e as comportas do céu foram fechadas. O Espírito Santo de Deus está trazendo para nós entendimento claro do poder da oração com fé. Assim como o tema proposto, as circunstâncias, elas vieram agora, nesta noite, para te dar um entendimento claro. Se não entendeu nas ministrações anteriores, para te dar entendimento que as circunstâncias foram feitas de propósito para gerar fé dentro de nós e nos tirarmos de uma zona de conforto que nós andamos de forma corriqueira. Nós somos confrontados por eles. E depois de 3 anos e meio, orou firmado na promessa de Deus para chover, e os céus prorromperam em abundâncias de chuvas. O mesmo Elias que orou para não chover é o mesmo Elias que orou para que houvesse chuva. Você consegue entender isso? Ei, os céus se fecharam e se abriram em resposta às orações de Elias. Ele não só falou aos homens confrontando os seus pecados, mas também falou com Deus clamando por chuva e restauração. Sabe, e nós, mesmo sendo sujeitos a fraquezas, a erros, nós também podemos exercer este mesmo poder de oração que Elias exerceu. Porque a vitória não está em mim, mas está nele. E eu sei o que o poder da oração pode fazer. Eu já fui dentro de uma UTI,
A minha avó estava dentro de uma UTI a ponto de ser amputada as suas 2 pernas, por causa que deu uma trombose. E eu cheguei dentro da UTI e fiz uma oração com fé, dentro de uma promessa bíblica que o Senhor nos deu, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu perguntei: vó, a senhora crê que o Senhor ele pode te curar aqui? Ela disse: eu creio, filho. E dali em diante eu comecei a gravar todos os processos, as feridas que não estavam circulando sangue. E foram 1 ano e alguns meses. Em um determinado dia ela me liga e disse: filho, eu estou andando e as minhas feridas fecharam da noite para o dia. Você entende que era uma circunstância muito difícil de você ver uma senhora de 80 anos, 85 anos na verdade, dentro de uma UTI, acostumada a ser independente, fazer tudo, e de repente ela está dentro do leito de uma UTI, mas foi lá na UTI que Deus gerou vida nela, que com 85 anos ela entregou a vida a Cristo. Sabe por que às vezes desistimos de nós mesmos? Você já parou para perceber que às vezes eu e você, a gente abre mão de nós mesmos, a gente fala assim: eu não dou conta mais não, nem eu mais sei o que eu vou fazer, eu abro mão de mim mesmo. Fraqueza. Mas tem alguém orando por nós. Uma oração foi feita antes do momento de fraqueza que passamos. Lá atrás tinha sede, tinha fervor, tinha vontade de servir ao Senhor. Tinha lágrimas que escorriam nos olhos. Onde que o carro, a casa não importava, mas o reino era a única coisa que importava para nós, e o que viesse era tudo consequência daquilo que nós buscávamos em Deus. Sabe, Elias, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas, ele teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer, mas era justo, e a oração do justo pode muito em sua eficácia. O poder da oração é o maior poder do mundo. Sabe, a história mostra o progresso da humanidade. O poder do braço, o poder do cavalo, o poder da dinamite, o poder da bomba atômica. As nações se envaidecem por seus grandes poderes político, pelos exércitos que se constituem sobre as suas nações, pelas tecnologias que tem sobre. Algumas nações se envaidecem pelo poder e pela soberba. E eu acho que é por isso que as nações têm se movimentado e sido tão mexidas como tem sido nesse século a qual nós vivemos atualmente. Para que o Senhor venha mostrar que não há soberba diante dEle, nem egocentrismo diante da tua presença. Ele permite circunstâncias para que o povo possa olhar para Ele, para que possam gerar fé novamente na eternidade, para que eles possam entender que apesar dos rumores, das guerras, dos terremotos, das mortes, dos vírus, de tudo que acontece atualmente, para que nós possamos gerar fé em nossos corações e entender que Ele nos chamou para termos uma vida eterna e cantarmos santo, santo com os querubins, os serafins, os mártires, os apóstolos, todos aqueles que vieram antes de nós e perseveraram em oração, que abriram mão de suas vontades para proclamar o nome daquele que se entregou por nós. As suas e as minhas fraquezas não são maiores do que o poder do sangue, do que o poder do nome de Jesus sobre as nossas vidas.
O que fazemos e cometemos não é capaz de anular o tamanho e o poder da tua santidade. Precisamos de fé para andarmos com caráter, com ânimo dobre, com coragem e ousadia diante do Senhor. E sabe por que alguns não perseveram mais em Deus? Porque a circunstância os afastaram da presença. Abriram mão em momentos de fraqueza, mas é no momento de fraqueza que Deus ele quer ver a minha e as suas lágrimas. É no momento de fraqueza que Deus ele quer ver o momento de humilhação da nossa parte. Porque é em momentos como esse que reconhecemos que somos apenas como um trapo de imundícia. Porque às vezes estamos por dentro como um sepulcro caiado. Irmão, um cristão cheio da graça de Deus não tem circunstâncias, provações que o pare. A convicção da fé não faz nós pararmos no meio do caminho. A convicção da fé não faz que nós possamos abrir mão daquilo que o Senhor entregou sobre nós. Nós não cremos no poder do cavalo e nem no poder das mãos dos homens. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Deus sobre a vida dos homens. Elias, ele orou fundamentado na promessa. Porque o maior poder que já pôde existir é o maior poder de Deus que habita sobre a vida dos justos. E a oração do justo, E qual é a promessa que o Senhor nos fez? Nós temos orado fundamentado em qual promessa? Porque a maior promessa que Ele nos fez foi a eternidade. E se orarmos fundamentado nessa promessa, não haverá provação, não haverá circunstâncias que irão acabar com a nossa fé. Porque valerá a pena persistir todos os dias de nossas vidas para viver uma vida juntamente com Ele na eternidade. Valerá a pena suportar as humilhações no trabalho, na faculdade, no contexto familiar, no meio do contexto da igreja, das amizades. Valerá a pena, porque nem lembraremos daquilo que passamos por amor a Ele. Ore. Deus disse que enviaria chuva. E se a sua casa está precisando de chuva, ore a Ele, para que os céus possam se abrir lá. E restaurar e curar os que precisarem ser curados. Ore lá, persevere lá. Ainda que seja no último momento, continue perseverando. Porque essa é a promessa. E haverá fracassos em nossas orações. Muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos muito cedo. Aí eu trago de novo. Imagina se a irmã Virgínia tivesse desistido. Se ela tivesse desistido nos 5 anos de oração. A promessa pode demorar para nós, mas para Ele não. Para Ele, Ele vai agir no tempo oportuno dado por Ele. Porque quando desistimos das promessas no meio do caminho, por medo, devido às circunstâncias, perdemos aquilo que estávamos perto de receber. Elias orou com intensidade.
Elias, ele orou com o coração. E o que nós precisamos fazer é orar com o coração. O que nós precisamos fazer é orar com o coração. É sermos constantes. Quantas vezes eu já sentei aí, chorando, pelas minhas fraquezas que me afastavam da presença dEle. Eu não queria a chave do carro, era muito pouco por aquilo que Ele tinha me prometido. Eu não queria a casa, o emprego, o salário. Não era isso. Eu não estava fundamentado nesta palavra. Eu estava fundamentado em uma promessa de vida eterna. E eu falava, Senhor, isso é consequência. O que vier para mim é lucro. Davi, ele sentiu em certo momento da sua vida a sensação do Espírito Santo se afastar dele por causa de suas fraquezas. E eu quero inspirá-los a continuar fervorosos em oração, até você ser colocado de pé diante daquilo que te faz chorar. É se humilhar diante do Senhor, até que você alcance a vitória, até que você alcance aquilo que o Senhor te prometeu. E Ele nos fez uma promessa, e por esse objetivo não podemos recuar, não podemos olhar para trás, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e que não se esperam. Eu não posso parar, porque o meu pai não parou, ele não recuou, ele não olhou para trás, então também eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar, eu não posso voltar para a vida que eu tinha antes. Eu já chorei, eu já lutei muito para chegar aonde eu estou, e Senhor, me arranca daqui, para trás eu não volto mais. Se coloquem sobre os seus pés, por gentileza. Chamar os irmãos aqui, os obreiros, para nos ajudarem em oração. E o ato de você vir à frente é de entender que sozinho você não chega a lugar nenhum. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Quantos eu já vi e ouvi falar, pastores? Eu dou conta sozinho, sem a noiva, não preciso do corpo. Arranca um coração do corpo para você ver quanto tempo ele consegue ficar batendo. A igreja é um organismo vivo e nós precisamos andar em unidade. É por isso que nós estamos aqui, para orar um pelos outros, porque estamos sujeitos às mesmas culpas que qualquer outro ser humano está. Mas o nosso objetivo aqui é orar por vocês, para que os céus possam se abrir e para que as chuvas dos céus venham cair sobre a sua vida e venham gerar novamente sede e fome por Deus como lá atrás. E você que se sentir à vontade, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Eu sei que tem alguns que não gostam, às vezes eu também não gosto. Mas não acho que o fato também de ficar aí, Deus não vai te ouvir. Mas vem aqui com um ato de fé. Os irmãos estão aqui, nós vamos orar por vocês. Porque entendemos que Elias orou por uma nação, o céu cessou, o céu abriu. E se nós orarmos por uma igreja todos os dias em unidade, o avivamento virá. O avivamento virá, porque tudo isso está acontecendo para um redirecionamento, para nós voltarmos ao jardim novamente. Você está sendo redirecionado novamente a olhar para o céu, para olhar para o céu. Feche os seus olhos. Espírito Santo, há um grande movimentar da Tua graça.
Eu já vi muitos jovens serem abatidos pela prostituição, pela pornografia, pela mentira, pela desonestidade. Esses jovens estão longe de Deus, homens, mulheres. Homens que se afastaram por não conseguirem ter caráter diante da presença de Deus e levaram-o para longe da presença do Pai. Porque se sentiram autossuficientes. Ei, se você está passando por alguma situação difícil, não vá sozinho. Peça ajuda a um homem e mulher de Deus apaixonado por Jesus e orem juntos. Procure alguém que te leve para perto do Pai. Espírito Santo, visita o coração dos seus filhos e das suas filhas aqui. O Senhor conhece a fraqueza e as guerras de cada um daqueles que aqui passam. Toma a alma deles em suas mãos. Almas que foram feridas. Toma, Senhor Jesus, as fraquezas dos meus irmãos em suas mãos. Porque assim como nós, existem outros santos buscando e batalhando pelas guerras que nós passamos também. Por guerras parecidas e maiores. E eles não abrem mão da fé. Eles continuam, ainda que sangrando um pouco, até tocarem nas tuas vestes e delas saia poder. Então toque no coração de Deus com suas lágrimas. Toque no coração de Deus com o teu coração, com fervor, até que o céu se abra. Até que o céu se abra. Não pare, até que o céu se abra. Recebam força ao ação do Ibiaracho. Rebaia, Covessurgia. Receba força, homem. Receba força, mulher. Receba fé. Receba fé. Receba perseverança. Ei, a aprovação não é para destruir você. A circunstância não é para destruir você. Ela está te preparando para ter uma vida eterna, para ter um caráter elevado, para você ser reflexo da imagem do Pai. E nós vamos refletir, porque nós vamos nos encurvar diante dEle. Nós nos encurvamos diante da Tua presença. Ó Yahvé, estão Teus filhos aqui. Abraça-os, fortalece-os, confesse-os. Aquele que confessa alcança misericórdia. Ei, fale para Ele quem verdadeiramente nós somos. Isso. Flua, flua, Espírito Santo. Chega de máscaras, chega de mentiras. Toque-os. Toque-os. Vocês também que estão aí atrás, sejam tocados. Teu casamento não vai acabar. Não vai ter separação. Teu filho vai voltar para casa. Ei, teu filho vai voltar para casa do Pai. A tua filha vai voltar para casa do Pai. Continue. Não pare. Não pare. Paulo não parou. Pedro não parou. Lucas não parou. João não parou. Pedro disse: invertam a cruz. Eu estou falando de uma graça, de um poder. Exalta os seus filhos sobre as fraquezas, Espírito Santo. Exalte os seus filhos sobre as fraquezas deles aí. Espírito Santo, que haja fé, que haja fé, haja fé, haja fé, que haja fé, que haja fé, que haja graça, que haja poder, que haja manifestação do Espírito Santo. Eu oro por poder sobre as vossas vidas. Eu oro por graça. Eu oro por renovo. Sejam alcançados em Deus. Sejam alcançados em Deus. Sejam alcançados e alcançadas em Deus. Entendam, para encerrarmos,
para passar o microfone. As suas fraquezas. Tem momentos que estamos muito fracos e debilitados. Mas eu quero dizer que este momento de fraqueza, até o tempo oportuno que Deus nos exalte sobre ela, é o tempo oportuno de aproximação do Espírito Santo de Deus. Vou repetir novamente. Em tempos de fraqueza, de momentos tão sensíveis de nossa história, é momentos de proximidade do Espírito Santo de Deus. É o momento que mais nós nos aproximamos. É o momento que as nossas lágrimas, elas debruçam sobre o chão. E reconhecemos que fracos somos, pecadores somos, necessitados da tua graça somos. Aí falamos: Pai, pobre homem e mulher que sou, que preciso da tua graça. Aí o Espírito Santo vem e te renova com poder, com graça, porque você e eu reconhecemos que sem Ele nada somos. Receba esta palavra.